Quando a gente vai falar pra vender lá pra Dubai, por exemplo, lá eles falam inglês. Cara, eles recebem dólar normalmente lá, entendeu? Tranquilo lá pra você vender e é um país bastante conectado e com a renda per capita muito interessante. Também pra Singapura. Caramba! Singapura é um país, cara, que tem uma renda per capita muito boa e é pouco explorada. A gente precisa somente de $17.500 para fazer R$ 100.000. É uma grande oportunidade que muitas pessoas estão deixando passar por conta dessa palavra chamada medo. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube e no Spotify. Se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist e principalmente já deixa com 5 estrelas na nota aqui no Spotify para a plataforma indicar mais pessoas para acompanharem o nosso podcast que querem ter resultado no digital, assim como você. E olha, se você não sabia, agora vai ficar sabendo que você pode comentar aqui no Spotify. Isso mesmo, você comenta aqui abaixo o que você achou desse episódio, qual foi o melhor insight, que eu mesmo vou ler e eu mesmo vou responder as tuas dúvidas ou o que você passar de feedback pra gente, tá bom? E olha, tá pelo YouTube? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e principalmente, senta o dedo no like, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso tanto para você começar a faturar mais e com os insights que o meu convidado vai passar, com certeza lucrar muito mais. Olha, sem mais delongas, eu tô com um cara aqui que ele já tá há mais de 9 anos no mercado, ele é ex-operador de empilhadeira e simplesmente tá vendendo muito no global e veio lá do interior do Pará pra vender pelo mundo inteiro em moeda muito mais forte. Tamo aqui com ele, Souza. James Souza. E aí? Como é que você tá, mano? De Beleza? boa? Tudo certo? Fala, rapaziada, e aí? Eu literalmente, com essa intro aí, acho que tem muita história pra você poder contar pra galera. Você é ex-operador de empilhadeira, pelo que você falou no off, você já chegou a trabalhar, mano, pra ganhar R$ 50 por mês, cara. É bizarro. Hoje você tá com 32 anos e veio do interior do Pará. Cara, então você tem uma bagagem aí muito grande, antes de entrar no digital. E você entrou no digital, pelo que você me falou, ali em meados de 2015, né? Isso. Então, cara, como que era a tua vida? De onde você veio ali do interior de Pará? Que cidade que você veio? E, principalmente, como que era a sua vida antes de você entrar na internet, começar a vender e se interessar pelo marketing digital? Cara, então, nasci no interior do Pará, numa cidadezinha pequena, cerca de 32 mil habitantes. Uma cidade que até então, antes de sair de lá, eu achava que era grande, né? Pra você ter ideia quanto que a gente pensava pequeno. Eu nasci lá em Rondônia, no Pará. Eu morei lá até os meus 14 anos de idade. E aos 14 anos de idade eu decidi ir pra Goiânia. Eu fiquei até os meus... Antes de completar os 18, trabalhando de bico ali. Trabalhava como ajudante pedreiro. Fazia uns biquinhos até que eu completei os meus 18 anos de idade. E quando eu estava ali por uma empresa terceirizada, numa empresa chamada... que poucas pessoas conhecem aí, né? Coca-Cola. Cara, Eu fui promovido para operador de empilhadeira. Porque você imagina, um cara que morava lá no interior do Pará, que já estava acostumado, cara, a trabalhar em serviço braçal. Eu cheguei até a trabalhar, cara, enchendo forno. Você não sabe, a galera talvez não sabe o que é encher forno, alguns vão saber. Mas basicamente, esse carvão aí que você utiliza para fazer assar sua carne, a picanha aí, basicamente era o que eu fazia, cara. Eu trabalhava, né, preparando esses carvão aí. E para poder ganhar ali, cara, R$ 15 por dia. Em outros empregos já cheguei a trabalhar para ganhar R$ 50 por mês. Se você veio do Pará, você sabe como que a vida é difícil lá. Então, eu chegar em Goiânia e ver toda aquela questão dos caras batendo caixa, aquilo ali foi muito fácil para mim. É como se eu estivesse no paraíso, cara. E o que acontece quando você passa por algo difícil e vai fazer algo mais simples? Você se destaca. Foi o que aconteceu comigo nessa empresa. Eu me destaquei, 2 meses que eu estava lá, eu virei operador de empilhadeira. Eu fiquei como operador de empilhadeira 2 anos e 7 meses nessa empresa. Eu sabia que aquilo não era 100% para mim. Por mais que eu estava ali, mas eu sabia que tinha algo melhor para mim. Eu não sabia ao certo. Então um determinado dia ali, cara, eu tava meio que já cansado daquilo, que eu trabalhava à noite, né? Tinha horário para entrar, mas não tinha horário, digamos assim, pra sair, porque questão de hora extra e tal, aquele negócio todo. Até que um dia eu cansei, cara, e decidi sair. Eu não sabia o certo que eu ia fazer, mas eu sabia que no fim tudo ia dar certo. Naquela época eu recebi ali umas 6 parcelas do seguro-desemprego e eu comprei um notebook naquela época ali. Eu tô falando 2014, rapaziada. E eu fiz aquela famosa pesquisa na internet, Felipe.
Como ganhar dinheiro na internet. Essa é a clássica. A clássica. E lá na época, cara, eu encontrei um cara famoso, que hoje no digital aí, que é o Douglas Souza. Conheço, já veio aqui, inclusive, no podcast. Já veio? Já veio. Então, um abraço aí pro Douglas. E eu vi lá, cara, e através dele eu entrei no famoso Fórmula Negócio Online, né? Do Nossa, Alex Vargas. Nossa. Alex, já fiz o convite, você já topou. Vamos marcar essa data logo pra você vir aqui também. Pô, o Douglas Souza aí que me inseriu no digital, né, cara? E aí eu comecei a minha jornada ali. 2015, né, cara? Mas isso aconteceu depois de um certo tempo, porque eu vi aquela oportunidade de fazer dinheiro, mas eu não levei aquilo tão a sério. Na época lá eu tinha pagado minhas contas, estava com esse notebook, estava na casa da minha mãe, recebendo seguro-desemprego. Então eu decidi, cara, que eu precisava me organizar. E tava chegando o final do ano. Quando chega o final do ano, você quer, cara, dar uma organizada na vida, né? Inventar algo novo, porque não dá, né? Pra você ficar parado, vendo as coisas acontecendo e você ficando para trás, que eu tava com esse sentimento. Então eu decidi ir pra Uberlândia, Minas Gerais. Com 2 meses que eu estava lá, cara, eu sofri um acidente de moto. E aí que eu tenho essas cicatrizes que vocês estão vendo aqui, ó. Nossa. Eu tive fratura exposta nesse braço. Eu, na época, eu usava aparelho, eu fiquei assim, ó. Eu fiquei muito ruim, cara. Tudo que eu comia tinha que ser batido no liquidificador. Você imagina, eu fiquei muito magro. Lá no Goiás a gente fala, né? Eu fiquei só o graveto. Só o pó da rabiola. Fiquei muito ruim, cara. E dependendo dos outros, pra completar o carro, tinha queimado a junta do cabeçote. E tava Nossa. daquela situação, cara. Eu me vi numa situação muito ruim. Na época, o hospital da cidade estava em reforma e o hospital só tinha um e estava muito cheio. Eu fiquei na maca do hospital aguardando cirurgia. Quase que eu tive que amputar esse braço por conta do tempo que estava passando, que não poderia passar de 72 horas, né? Tudo isso foi um negócio muito doido, porque eu nunca tinha passado por aquilo de ficar de cadeira de rodas, dependendo das pessoas até para poder me dar banho. Eu passei por uma situação muito ruim. Mas eu acredito que nada é por acaso. E Deus mostrou que ele não foi por acaso. Porque até então, cara, os meus 22 anos de idade, eu tava próximo de fazer meus 23, eu nunca tinha pegado dinheiro de verdade, sabe? De falar assim, caraca. Eu tive essa experiência, porque eu comecei a receber seguro DPVAT. Aqueles carros que eu tinha, eu vendi. Então eu tive a experiência, cara, de ver pela primeira vez 30 mil reais na minha conta bancária. Algumas pessoas vão dizer, né, a galera dos coaches, eles vão dizer que é o desbloqueio da prosperidade, né? Que você descobre o que de fato que é bom. Eu tive a experiência de ir num restaurante, você constar o preço das coisas, sabe? De alguém me pedir alguma coisa, eu poder, né, custear. Cara, pra você ter ideia, eu nunca tinha conhecido o mar. Eu fui pro Rio de Janeiro, conheci o mar, conheci lá o Cristo Redentor. Eu comprei um celular do ano naquela época que tipo assim, cara, o que eu quero dizer é que eu vivi tudo de bom. Eu fui do céu ao inferno. Mas eu sabia que aquele dinheiro ia acabar. E um dia, cara, eu tava conversando com um primo meu, se despedindo ali naquela conversa ali. E aí ele tava falando, ô James, cara, tem que tá difícil, cara. Vou dormir, tem que correr atrás de emprego amanhã, a tua entrevista. Eu falei assim, mano, por que você não trabalha com marketing digital? Sabe aquela ideia que você dá pra pessoa, mas serve pra você, Felipe? Já passei por isso. Eu dei o conselho pro cara, mas na hora veio o estalo pra mim. Por que eu não eu não trabalho? faço isso, cara? Daí eu cheguei em casa, voltei lá pro apartamento, comecei a pesquisar novamente, eu olhei, o Douglas estava muito bem já, eu olhei Alex Vargas, cara, todo mundo, ninguém regrediu, todo mundo só avançou, cara. E eu vi de fato o que era o poder do digital ali, no final de 2015, onde eu decidi de fato me jogar naquilo. E eu lembro até hoje que foi na Black Friday de setembro de 2015. Setembro, né? Setembro, é isso. E aí, cara, foi onde, de fato, as coisas começaram a acontecer, né? Eu comecei ali, até hoje eu lembro o nome do meu site, que era o Sistema do Empreendedor, eu comecei como afiliado. Na época ali tinha uns blogs, você construía, fazia os blogzinhos ali, postava uns artigos, se afiliava aos cursos de vender curso, né? Nossa! Era isso que eu fazia lá naquela época. Mas eu tinha a certeza que aquilo ia mudar minha vida. Então já fica a primeira lição pra você que tá aí, cara. Tenha certeza, cara, de verdade, no seu coração, você tá queimando seu coração que você vai mudar de vida com isso. Não desanima, não fica triste, porque eu tive a certeza, cara. E quando
Você tem essa certeza, cara, que aquilo queima no seu coração, que vai mudar a sua vida, cara, você tem que se jogar. E uma das coisas que eu tinha feito, que eu pulei, que eu lembrei, eu tinha trocado de carro, né? Na época eu tinha um Celta 2020, 2002 e troquei por um 2004. Enfim, cara, eu tô compartilhando isso porque eu peguei todas as coisas que estavam lá no apartamento e organizei. Comprei um computador de mesa, comprei um hackzinho, comprei esse curso, comecei a estudar, mas eu tinha certeza que aquilo ia mudar minha vida, mas eu tinha que investir em conhecimento. Eu, eu tinha certeza que eu só não estava tendo o resultado ainda porque eu não tinha conhecimento. E aí eu decidi entregar o apartamento, coloquei as coisas tudo dentro daquele carro e decidi voltar para Goiânia, para casa da minha mãe. Ó a visão, cara. Voltar para casa da minha mãe para economizar. Isso foi uma das piores bobeiras que eu já fiz e se você tá pensando em fazer isso, cara, não faça isso. Inclusive, eu recomendo, se você tá na casa dos seus pais, cara, dá um jeito, cara, sabe? Sai. Sai, irmão, porque eu tenho certeza, cara, você vai sofrer, mas você vai amadurecer, cara. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tinha calculado, lá na casa da minha mãe, né, que eu tinha um dinheirinho ainda para receber daquele seguro DPVAT, mas o dinheiro, cara, tava acabando e eu não tava vendendo, cara. Não tava vendendo e distração, muitas amizades, sabe? E convidando, aquele negócio pra ir pro final de semana, churrasco. Eu não tava tão focado. Então eu decidi, cara, fazer uma das coisas mais loucas, assim, que eu já fiz, assim, na vida, né? Teve várias que eu fiz, mas essa daí é nas coisas que realmente me marcou, né? Que no livro lá do Flávio Augusto vai dizer que é o ponto de inflexão, né? Então, o ponto de inflexão meu foi, cara, tomar a decisão de vender o carro para poder investir na internet, no digital. E eu tomei essa decisão e vendi o único patrimônio que eu tinha, cara, que era aquele Celta que valia R$ 10.000 na época. Eu comprei um curso de consultor de marketing digital na época com o Natanael Oliveira. Cara Não, fera, baixinho? fera, cearense, fera em copy. Ele é muito brabo. Inclusive, aí fica uma dica aí pra vocês convidar ele, que ele realmente Boa sacada. ele realmente manja bastante. E aí, cara, eu comecei como consultor de marketing digital. Já tinha abandonado aquela ideia de afiliados e me joguei como consultor de marketing digital. Eu tinha calculado que em 6 meses eu recuperaria o meu investimento, cara. Pouco tempo? Eu tinha calculado isso. Levaram quase 3 anos, cara. Nossa. Na sala da casa da minha mãe. No começo foi legal, né? Porque tinha dinheiro sobrando ali, que eu comprei na época o curso lá em 2015, imagina aí, 2016 já o ano, né? Imagina aí, eu decidi comprar o curso na época que custava R$ 4.000 e dava direito ao ingresso para participar de um evento presencial em São Paulo, mais 197. E aí, cara, eu tinha calculado que em 6 meses eu recuperava e levou quase 6 meses, cara. No começo tava interessante, mas depois que o dinheiro acabou, cara, começou a vir a pressão dentro de casa, sabe? De as pessoas falarem, sai de frente desse computador, cara. Isso tá acabando com sua vida. Você tá ficando louco. Vá arrumar um emprego. Mas lembra que eu falei, cara, quando tá um negócio fixo na sua cabeça, você tem certeza que isso vai mudar a sua vida, você não vai desistir, cara. Até mesmo porque isso não deve ser uma opção na sua mente, né? E aí, quando a minha mãe, eu lembro minha mãe falava assim, vai arrumar um emprego. Eu falava, preciso fazer mais reuniões. Porque eu dependia de fechar contratos, né? Então, preciso fazer mais reuniões. E assim, cara, foi. Até que eu vim para São Paulo para poder participar desse evento presencial. E aqui eu vi um negócio muito doido em São Paulo, cara. Eu vi, de fato, a galera tendo resultado. Inclusive, se nunca participou de um evento presencial, cara, participe, cara. Que isso vai te dar um gás, assim, que você não tá entendendo, irmão. Sabe, você tá do lado, assim, você escutando barulho de venda, aquele negócio tudo, e os caras falando de números, assim, que você sabe que é considerado... quando você tá fora de uma bolha, né, você vai pro outro, você vê, assim, cara, um negócio fora do comum, entendeu? Do cotidiano que você vive ali, onde a galera só tá presa ali, falando de um salário mínimo, preocupado com não sei o que aumentou. A galera lá tá olhando pra outra coisa, cara, pra outro nível. E aí, cara, eu voltei pra Goiânia falando, São Paulo é o lugar, cara. São Paulo é o lugar.
E aí eu fiquei, cara, suportando pressão ali dentro de casa, suportando pressão e sem resultado. O máximo que eu conseguia ali era um negocinho pequeno ali, fazer uma minha afiliada ali, umas ferramentas que eu tinha pra ver chave. Na época era o Optimize Express, né? Que vendia Hum. umas licenças ali. Me afiliava e vendia. E aí aquele ali que ia me mantendo pra cortar um cabelo, pra fazer alguma coisa. Aí chegou um momento, cara, que eu não conseguia ajudar minha mãe dentro de casa em nada. Nem pra poder pagar internet, nada, 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 cara. Entendeu? E fiquei nesse negócio aí, cara, quase 3 anos. Até que um dia, cara, eu não tava aguentando mais e de tanta. Porque não era só dentro de casa. Eu ia pra me encontrar com alguns amigos e tal, a galera ficava, sabe, me humilhando também, porque eu não tinha dinheiro pra ajudar no churrasco, na bebida, do final de semana, aquele negócio todo. E aí, cara, chegou um momento que eu fiquei isolado de tudo, entendeu? Ninguém me apoiava e aquilo nunca entrou na minha cabeça, cara. Velho, tudo que eu quero é mudar de vida. Por que que as pessoas não incentivam, não apoiam, sabe? Não fica desmotivando, cara, querem que você desista. E aí, cara, teve um dia que eu não tava aguentando mais, cara, tanta humilhação de todos os lados. Pessoas que eu nunca dei ideia, nunca dei moral nenhum pra poder, sabe, pra poder falar de mim e vinha querendo, sabe, dando palpite. E aí até que um tio meu chegou lá e falou, cara, vamos mudar, vamos alugar uma casa nós dois juntos aí. Eu falei, não, cara, que ideia que é essa? E eu falo que ele foi enviado por Deus, cara. Porque eu poderia, não sei, cara, eu tava muito mal, assim, sabe? Porque eu tinha, todo mundo dizendo que eu tinha feito merda de ter vendido meu carro. E já tava quase 3 anos naquele negócio e o negócio não ia pra frente. Então eu decidi, cara, alugar essa casa com ele. Um mês que ele tava lá, ele decidiu ir lá pro Pará pra ver uma ex-mulher dele. E eu fiquei sozinho, cara, dentro dessa casa. Eu tive a primeira experiência da minha vida de conversar. Só eu e Deus. De trocar uma ideia com Deus. Eu conversei com ele, cara. Eu lembro que um dia eu fui chorando lá no fundo da casa e tava chovendo muito, cara. Eu falei com Deus, por que que tava acontecendo aquilo comigo? Ninguém apoiava, ninguém incentivava, e por quê? E aí eu ouvi, cara, na chuva, eu tava debaixo da chuva, cara, e eu ouvi a voz de Deus, assim, cara, de forma audível. Eu não sei explicar a experiência, cara, é só vivendo mesmo. Eu, Deus falou, cara, no meu ouvido, cara, pra ir pra São Paulo, pra vir pra São Paulo, né? Então, como que eu vinha pra São Paulo? Sem dinheiro, sem conhecer ninguém. A galera que eu conheci, entre aspas, era do digital, assim, sabe? Digital, assim, é tipo, Thiago Fonseca, sabe? Na época lá, o cara que tava em alta também, que era o Elias Mamã. Uhum. Essa galera aí, entendeu? Então eu não conhecia, de fato, alguém assim pra trocar uma ideia, não tinha telefone de ninguém, cara. Mas Deus falou, cara, que eu tinha que vir, então eu tomei a decisão, cara. Eu vim pra cá de carona. Eu ficava em hostel, trabalho em troca de hospedagem. Eu trabalhava mesmo para poder ter a garantia dormida. E eu passei por vários e vários hostels. E, e até que um dia, cara, eu, eu seguia lá o Douglas, né? Eu vi que ele tinha parado de falar de afiliado e começou a falar sobre um tal de dropshipping, cara. E aí teve um dia que eu recebi uma solicitação de amizade no Facebook, do Tomé Marcos. Não, conheço também. Nossa, antigo. Tomé Marcos mandou mensagem para mim perguntando se eu curtia marketing digital, coisa do tipo. Eu nem dei moral, cara, você acredita? Nossa. Eu até hoje eu fico com ele assim, que doideira, né, velho? Eu achava que só que tava querendo me vender alguma coisa, assim, sabe? O cérebro trouxe isso na hora e eu rejeitei. E aí, cara, eu vi assim, caraca, é isso. Porque não precisava, eu vi aqui que você conseguia exportar as avaliações para sua loja, enquanto com consultor de marketing você tinha que captar clientes, gerar resultado para depois, se o cliente quisesse mandar um depoimento para você, sabe? Aquele negócio ia levar alguns anos ainda. Eu vi toda aquela bagagem que eu tinha, eu poderia investir ali no dropshipping. Eu fiz isso, cara. Morando no hostel, eu trabalhava de madrugada, eu construía a minha loja. E construindo a minha loja ali, cara, a loja ficou pronta. E só tinha um detalhe, cara, eu não tinha dinheiro pra fazer o tráfego pago. Putz, não acredito. É o cunhado de aqueles de Nossa. muitos aí, né, que querem começar e às Muitos vezes fica, estão né? começando, tô nessa fase também. Mas eu falo pra você, cara, dinheiro não é um problema. O problema é a visão, é a mentalidade. O problema é você que fica preso na opinião dos outros. O problema é que você, cara, não tem realmente sede pra querer mudar de vida. Essa é a questão. Porque o que eu fiz, cara? Eu fui pro semáforo. Se vocês digitarem no YouTube, não sei se vai estar disponível aí, procura aí, ó.
no YouTube, se possível, quando finalizar isso aqui, esse podcast, pesquisa aí. Desafio Estagiário, do Thiago Fonseca. Basicamente, ele fez um cartaz lá, ele selecionou uma das pessoas para poder participar de um desafio com ele, onde ele escreveu no cartaz: quero ser empresário e tudo tem um começo. Paçoca R$1. Eu vi aquela ideia, cara, eu fui pro semáforo e fiz, cara. Só que eu vendi alfajor, um doce argentino. Ah, conheço. Então, cara, a ideia que eu fazia era exatamente essa. Então, numa tarde, cara, eu levantei mais de R$480. Numa tarde. Vendendo alfajor. Eu passei na casa lotérica, recarreguei meu cartão pré-pago, que na época era do Mercado Pago. Hoje o Mercado Pago não tem mais essa função, né? Não tem. Mas antigamente tinha essa possibilidade, você recarregava o cartão e virava crédito no Mercado Pago. E aí, cara, eu recarreguei, subi os anúncios e Deus foi muito bom, cara. Meu primeiro produto, cara. O primeiro que você subiu? O primeiro? É. Você pode falar o nome desse produto? Sim. Era um kit de sutiã. Nossa, era o sutiã 3D? Era o sutiã que na época eles era baratinho, era R$14 uma unidade. E eu colocava oferta, compre um, leve dois, entendeu? E aí, cara, a promessa é levante os caídos. E hoje estudando, cara, a gente analisando, eu vi que eu acertei, fui muito assertivo no ângulo que eu utilizei, né? Então, o ângulo de marketing que eu utilizei, ele foi muito bom e eu lembro que eu tenho uns trechos, assim, dos print dos vídeos que eu utilizava, dos criativos, eu já colocava a dor logo de inicial, assim, sabe, de início. Então, era o gancho ali, prendia a atenção. Cara, sabe aqueles criativos que viralizava? Então, eu fiz no primeiro mês ali, cara, morando no hostel, R$15.000. Eu falo, cara, a importância da primeira venda, a importância de você fazer seus primeiros R$1.000, R$10.000. E aí, isso era em 2019. O que aconteceu depois? Pandemia. E aí, irmão, ó, surfei, explodi, entendeu? Começou 50 mil, 100 mil, cento e poucos mil, um negócio assim muito louco assim mensalmente. E eu comecei, cara, a fazer coisas assim que eu sempre sonhei, cara. E uma das coisas que mais mexeu comigo foi o dia que eu tive a oportunidade de ir lá e trocar de carro, de comprar outro carro. Qual carro você comprou? Na época era um Azira. E era o carro que eu tinha colocado como alvo antes de sair, cara, de Goiânia. Eu eu tenho uma carta que eu escrevi pro James do futuro, entendeu? Que falava justamente sobre isso, sobre um Azira preto e tal. E aquilo foi a resposta de Deus muito clara, né? Pelo fato de ter confiado nele, de não ter duvidado, né? De não ter ouvido vozes de outras pessoas, mas sim ter ouvido a voz dele, que de fato foi o que aconteceu. E foi aí que tudo começou a acontecer. Então eu fiz muitas coisas. Uma das coisas também que mexeu muito comigo, cara, foi o dia que eu fiz um Pix pra minha mãe, recordando dela de todos os meses que eu tinha ficado na casa dela sem poder ajudar. Entendeu? Caraca, você juntou todos esses valores e devolveu pra ela. Cara. Teve muitas coisas que marcaram minha vida, e isso aí foi uma delas. Outras também foi... Eu nunca tinha... Você vê, aos 28 anos de idade já tava aí, nunca tinha nunca tinha voado. Então, a primeira experiência também foi pro Chile, fui pro Chile. Caraca. Então, de lá pra cá, cara, foi bênção pra caramba, até que começou o tal das taxações e taxa no taxa, taxa no taxa. Taxa São Paulo e Rio, parar na alfândega pra fazer análise aduaneira, eu conheço bem. Mas eu tenho um diferencial comigo, que eu sempre gosto de estar olhando um passo à frente. E a forma de estar olhando esse um passo à frente é ver o que tá funcionando lá fora. E eu comecei a perceber que tinha uma galera aqui no Brasil que já vendia há muitos anos para fora. Nunca fizeram questão de vender aqui, entendeu? Eu comecei a acompanhar algumas pessoas e eu percebi esse movimento. Mas o movimento mais forte foi o dia que um aluno mandou mensagem para mim, dizendo que com a minha metodologia, sendo que eu nunca tinha falado, cara, sobre isso. Mas ele entendeu a metodologia e começou a vender para fora. E ali foi tudo que eu precisava, cara. Que não dava mais para continuar, entendeu? Depois eu até insisti, cara, desse negócio de mesmo taxando, tinha uns fornecedores que estavam falando que cobria as taxas.
Mas depois eu fui pesquisar a fundo, cara, esse negócio de dizer que eles pagam uma taxa é porque, na verdade, não sei se pode falar isso aqui, Fala, manda bala, o pessoal quer saber, pô. mas tem empresas fornecedores que falam que vai pagar a sua taxa, mas na verdade eles declaram um valor bem abaixo e isso acaba passando, entendeu? Que na alfândega ali eles não conseguem, de fato, eles não conseguem analisar todos. Então eles declaram um valor bem baixinho, tipo uns 50 de dólar, e consegue passar vários produtos, mesmo produtos custando, sei lá, 50 dólares, passando de 50 dólares, entendeu? Declara nesse preço. E isso, cara, querendo ou não, isso é crime, entendeu? Então, isso aí foi uma das coisas que eu falei, cara, não dá, velho, tem que me reinventar. E aí eu comecei a entrar em contato com grandes canais de YouTube para poder fechar parceria, que eu vi que esses caras tinham boa audiência, mas eles não monetizavam com essas audiências. E isso, de fato, é uma grande oportunidade, Tinha tá? um patrocínio, aí muitos É. ainda não tem, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a abordar e fechar contratos para criar lojas em parceria com eles. Mas aí, cara, é outro negócio que dá dor de cabeça pra caramba. Por quê? Pelo fato de pedido tá travado ali na alfândega, pedido sendo taxado. O que acontece, cara? Uma coisa é, você consegue administrar isso na sua loja, porque a galera tá mandando no WhatsApp, a galera tá mandando no e-mail, às vezes vai lá no anúncio, mas quando tá indo lá no vídeo da pessoa, entendeu? Então, foi outro negócio que não deu certo, cara. Nossa. Não deu certo. Então, cara, juntando no contexto tudo, cara, eu tive que realmente reforçar essa ideia de investir no dropship global. E aí, cara, eu tive que regaçar as mangas para poder utilizar, porque até então o dropship, da forma como a gente fazia aqui, com mesmo toda essa bagagem de vários anos que eu tinha, eu sentia que eu não utilizava toda aquela expertise, eu não ia tão a fundo, sei lá, de entender, não sei se eu posso dizer de entender, mas de aplicar Tudo que você metodologias sabia ali. de funil de vendas, de ângulo de marketing, de estrutura de copy, sabe? Eu tive que realmente me inventar, cara, porque o mercado lá na gringa, cara, você faz grana pra caramba, mas você tem que entender de fato o que você tá fazendo de ponta a ponta. De ponta a ponta, cara. Porque o dropshipping no Brasil, ele até. Putz, cara, eu acho que até 2023 ali dava pra você vender tranquilo. E eu tô falando pra quem tá começando, tá? Não no contexto geral. Que é o seguinte, o mercado sofisticou demais, cara. O mercado de dropship no Brasil, falando, né? Então a galera que quer aplicar a metodologia, cara, de 2022, sei lá, 18, 20, vai só queimar dinheiro, cara. Os criativos já não é mais os mesmos. Formato de loja já não é mais o mesmo. Cara, depois que chegou esse negócio de achei na Shopee, a galera fazendo vídeo aí, irmão, você tem que investir num brand, cara. Você tem que investir num brand forte. Você tem que, cara, investir muito no LTV. Se você quiser realmente se manter, cara, no país Brasil, para você ter lucro. Vender, cara, você vende. Mas, o que tá falando aqui, cara, é um cara que tava fechando múltiplos 7 dígitos. Desculpa, múltiplos 6 dígitos no negativo. Tem noção do que é isso? Então, assim, cara, vender, mas é como se você estivesse enxugando gelo. Entendeu? Então, eu tive que me reinventar. Eu sou um cara que eu falo sobre isso nas minhas mídias sociais. A galera que me acompanha sabe, eu fiquei vários meses, cara, sem produzir conteúdo nenhum. Eu não vou ficar vendendo mentira pra ninguém, entendeu? Ah, tá funcionando, tá bom, não sei o quê. Não, eu fiquei quieto, realmente parando pra entender tudo. Cara, deixa eu ver o que eu vou fazer. E aí, cara, eu confesso pra vocês que eu cheguei até ir pro modelo de conta entrega vendendo na Colômbia. Não me identifiquei também. Não me identifiquei. Por quê? Porque, cara, eu considero que eu tenho ilusão, cara. Porque você vende, mas não é tudo que é pago. só A galera ego. rejeita pedido. Só ego. Velho. Entendeu? É ego. Então, eu vi, cara, não, cara, isso aqui também não rola, cara. Não rola. E aí, de fato, onde eu vi, cara, onde você não é taxado, onde você, cara, recebe moedas fortes, aonde você, cara, que o pedido cai
já tá pago, porque lá não tem boleto, não tem Não Pix. tem É, Pix. caiu, tá pago. Entendeu? Cartão. Só vantagens nisso, só vantagens. Então foi exatamente aí que eu falei, é aqui. É aqui onde eu tenho que investir as minhas energias, as minhas forças. Para ter o conhecimento, entender todo o contexto lá de como que funciona na gringa, eu tive que realmente estudar lá fora, porque hoje a gente procura no Brasil, a gente não vê, modéstia à parte, cara, mas é assim, a gente não vê pessoas falando realmente com tanta propriedade. Eu sei que tem uma galera que fala aí, mas eu falo propriedade mesmo para realmente falar de A a B o que realmente está funcionando hoje no mercado lá na gringa. São poucos. A gente dá para contar na palma da mão, entendeu? A galera ainda tá muito olhando pro Brasil. Eu considero assim, cara, depois de viajar para vários países, eu percebi que o mundo é como se fosse... Os países é como se fossem bairros, entendeu? E aí é como se você estivesse vendendo só para um bairro chamado Brasil. Sendo que você pode, vender... Olha o raciocínio que eu gosto de falar. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo e menos de 1% dessas pessoas compram no Brasil. Se a gente falar, não é nem 1%. Você está vendendo para menos de 1%, entendeu? Sendo que você poderia, você percebe? E vender em outras moedas, cara. Ah, Jason, mas os Estados Unidos está sendo taxado. Cara, mesmo sendo com essas taxações que falou agora, que começou agora há pouco, né, por conta do Trump, mas mesmo assim, cara, não tem nada se comparado aos Estados Unidos com o Brasil, coisa do tipo, entendeu? Como que é o período de entrega lá? Cara, depende do fornecedor, são vários fatores. Se você tem estoque lá, reserva, né? Tem fornecedores nacionais lá dentro também, então depende muito. Mas saindo da China ali, cara, não tem muita diferença do Brasil, não. A média ali, 10, 15 dias. Vai depender muito. Eles reclamam muito dessa parte de tempo de entrega ou não? O americano, cara, no contexto geral, o que ele quer é atenção. Você tem que estar, porque é muito fácil, é um negócio assim muito fácil para eles poder ligar lá no banco e chargeback. Imagina. Infelizmente, entendeu? Isso é doideira. Se você não investe nisso, você passa um perrengue, porque rapidão vem aí umas plataformas principais aí, não sei se pode mencionar aqui, tipo Stripe, cara. Rapidão se você atingir um limite, ele vai travar seu saque, cara. Facilmente. Entendeu? E não, o que eles estão fazendo não é errado, é uma proteção, entendeu? Mas aí você tem que investir aonde? Você tem que investir isso. Entender o contexto, como é que funciona a cabeça do americano para poder, né, prestar um bom suporte, né? Passar mais credibilidade, cara. E aí, cara, uma das formas mais forte nisso, cara, é no brand. Prova social. Nunca vi, cara, a cultura deles assim. Enquanto o brasileiro tá colocando, sei lá, 100 avaliações, lá é papo de você colocar 1.000, 1.500 avaliações, entendeu? Porque isso passa bastante credibilidade. E em vídeos, de preferência. Tem umas ferramentas tipo Lux Reviews hoje que ela permite você colocar avaliações em vídeo, entendeu? Isso ajuda demais, cara. Aquelas avaliações padrões ali de só imagem e texto, cara, isso tá de fato ficando para trás, entendeu? Então, quando você coloca as avaliações em vídeo, isso passa muita segurança para a pessoa poder finalizar a compra na sua loja. E o que você acha que é um 80-20 ali, comparando quando você saiu do drop no Brasil e lá na gringa? Porque eu vejo muita gente começando com o drop global e aí não sabe, mas criativo é da mesma maneira? Se eu subir fazer um criativo em vídeo é igual aqui no Brasil? Eu consigo fazer um criativo aqui no Brasil, botar o Regen e vender lá fora normalmente? Quais são as maiores diferenças que você vê o pessoal que está começando agora uma operação lá na gringa? Cara, eu percebo que uma das coisas que eles mais prioriza, assim, cara, é vídeos de pequenos criadores, de pequenos creators Tipo, mesmo. E o GC? É. O GC mesmo. É vídeos UGC. Esses são os tipos de criativos que mais performam hoje. Mais performam. Então, existem outros formatos? Tem. Mas, se eu posso falar 3 aqui, cara, o primeiro, o GC, com certeza aí é o número 1. O outro que tá performando muito é formato de entrevista na rua. Nossa, caraca. Tem um case lá na gringa que eu acho bem interessante compartilhar. Tem uma palmilha assim de levantar, sabe? Deixa o cara mais alto. E aí ele vai na rua entrevistar mulheres só pra bater na objeção. Fala mal dos baixinhos. Caraca. E no final ele contextualiza com o quê? Pra vender... Entendeu? Então, esse tipo de criativo... Deve ser engraçado. E eu vejo que é um criativo que ele é daquele formato não faça ads, faça TikTok.
Então é tipo um conteúdo, né? Ele não tá gravando um vídeo com intenção de vender, mas indiretamente ele dá a curiosidade da pessoa querer comprar, né? Exatamente, exatamente. Tem outro formato também onde o cara vai na praia e começa a entrevistar as pessoas normais, falando sobre, perguntando se ela tá protegida do sol, né? E aí pega lá e faz o teste e vê que não tá, e aí contextualiza com o produto também. Então, esses formatos de anúncio hoje é o que mais está performando hoje. Quanto mais ele parecer ser natural, assim, com menos cara de ads, performa pra caramba mesmo. Formato de mensagem é outro que a gente já testou, que performa muito bem. Basicamente é eu sempre falo, né? Você não tá vendendo exatamente o produto, você tá vendendo a transformação, a emoção. Então, nesse formato, por exemplo, de mensagem, a gente tem um filho conversando com a mãe, a mãe fala, não precisava disso. Aí, mas não teve jeito, quando eu vi isso, eu lembrei de você. Aí mostra o quê? Quando abre lá um colarzinho e lá dentro do colar tem a foto do cachorrinho dela lá, entendeu? Caraca, mexe no sentimento da pessoa. Então, no final, o quê? Contextualiza com vídeo, com criativo, com produto. É o 80-20, cara. O 80-20, de fato, é esse tipo de anúncios. Um detalhe também, que a galera tá investindo muito, 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 muito nos formatos de usar inteligências artificiais, né, para fazer vídeos UGC. Cara, tem várias plataformas lá, tem algumas famosas que fazem isso. E o que eu vou falar aqui, cara, pode ser ético ou antiético, vai depender de você, da forma como você vai utilizar, né? É importante trazer isso aqui. Tem inteligência artificial que você pode, cara, contratar, contratar ou pedir alguém da sua família, o que seja, para poder fazer um vídeo falando do produto e tem uma ferramenta que você utiliza que você faz você pega a imagem da pessoa, sobe, ele vai te dar uma imagem semelhante daquela pessoa, você vai subir e vai ficar, cara, vai trocar o rosto da pessoa e vai trocar a voz da pessoa e você vai fazer vídeo GC da pessoa segurando o seu produto. Caraca, você consegue fazer com familiar, ou até mesmo você fazer e trocar. Exato. Mas por que que eu falo que isso pode ser ético ou antiético? Porque tem gente que tá utilizando isso tá indo lá no TikTok e pegando vídeos de pessoas daquele produto e trocando, entendeu? Então, vai depender muito. Eu falo isso que é tipo celular, cara. O celular, ele não é antiético, vai depender do que você tá fazendo com ele, entendeu? E assim vai, internet do mesmo jeito. Então, vai muito da consciência, né, de cada pessoa. E dentro desses criativos, qual que é o canal de vendas que você vê que é mais forte lá pra fora? Porque teve um convidado aqui hoje que veio, que ele roda Nutra lá fora na gringa. E ele fez uma correlação bem interessante, queria ver se você concorda com ele. Que ele fala que lá, aqui no Brasil, a gente tem a ideia que pra caixa rápido, você começa no Facebook. E que pra Google demora um pouco mais. E ele falou que lá fora é diferente. Que no YouTube você começa e acaba gastando e sendo mais rápido no YouTube, no Shorts e tudo mais, do que no Facebook. Você concorda com isso? O que você acha que pro drop dá certo? Cara, hoje o TikTok Ads pra galera mais nova, assim, cara, eu acredito que pra caixa rápida você vai conseguir, sabe, você vai ser mais preciso nisso. Mas eu acredito que não substitui o Meta Ads, não. Sabe, em termos de teste rápido, de você, cara, eu preciso que subir uma esteira de produtos aqui e ver de fato que tá performando. Que eu tenho essa ideia, né? Que eu gosto de começar testando a esteira de produtos. Dentro desse produto, que aí eu tô falando de forma genérica mesmo, testando de forma vários produtos. Dentro desse produto, dentro desses testes, o que performou, ali em diante eu começo a trabalhar o brand dele. Entendeu? Vou trabalhar o máximo de criativos, o máximo que eu puder relacionado a ele. Essa é a forma. Então, depois de fazer vários testes, de testar, sei lá, cara, não sei se eu tô exagerando o que eu tô falando, mais de 300 produtos, eu cheguei à conclusão que o Meta Ads, sem dúvida alguma, para você testar, não tem jeito melhor, mais rápido, entendeu? E o que você vê que hoje seria um diferencial se você estivesse começando do zero lá fora? É parte criativa, é gestão, é caixa? O que você vê que é de fato um diferencial para você conseguir hoje ter resultado lá fora? Cara, para você ter um resultado rápido e de forma com pouco orçamento, eu acredito que você conciliar o orgânico com o pago. Eu percebo isso. Porque, cara, se você
parar pra analisar, eu lembro até hoje disso, cara. Antigamente a galera, tipo, zoava o Thiago Fonseca porque ele falava de viralização. Eu tô falando, cara, de alguns anos atrás. Tipo, quando ele falava de viralização, a galera não acreditava que tinha um método pra isso, entendeu? Hoje, putz, é o trem mais normal, mais comum. Então, depois que chegou essa questão dos vídeos curtos, essas plataformas brigando entre si, pela sua atenção, o que aconteceu, cara? Viralizar não é algo difícil, entendeu? É muito palpável você viralizar. Então, hoje você pode começar com o tráfego orgânico de forma inteligente. Como? Apenas com um produto, tá? Você vai criar, tipo, uma conta no Instagram, apenas de um produto. E antes de você começar a postar lá na sua conta do Meta Ads, você vai criar um público personalizado. Percebe? Que você vai construir esse público personalizado, ele vai segmentando, porque é um público específico, e ali, cara, você consegue estar rodando remarketing baratinho, tá vendendo, entendeu? Você vai estar rodando anúncio depois que a galera teve esse primeiro contato com você, e que esses primeiros vídeos que você está postando é só de elevando o nível de consciência, elevando o nível de consciência. A pessoa tem um problema, mas ela não sabia que existia uma solução. Ou talvez ela tinha um problema, mas não sabia que era tão grave, entendeu? Você vai cutucando a ferida dessa pessoa. E aí, cara, nos remarketing você vai trazendo essa pessoa e conversando. Cara, você consegue ter umas métricas, assim, baratíssimas, assim, e custo por CPA absurdo. Eu acredito que é uma das formas mais rápidas, se eu posso dizer rápida, é porque as pessoas é muito imediatista, né? Tem gente que não tem, de fato, não tem paciência para isso. Mas essa é uma das formas mais segura hoje para você que às vezes quer começar e acredita que precisa de muita grana. Se bem que hoje, para ir para a gringa, você, se comparar em termos de caixa, você precisa ter um caixa a mais do que no Brasil, né? Quanto a gente tá falando mais ou menos? Cara, se a gente for falar de construção de um brand mesmo, se a gente for falar, sabe, de preparar tudo, organizar a casa de fato, você pode preparar seguramente aí seus 5, 10 mil reais, entendeu? Eu tô Então falando é um pra valor você. normal, Pra você que vai construir um negócio de longo prazo, cara. Entendeu? Não tô falando assim, com essa visão de eu tô indo pra ter uma renda extra. Você vai construir um negócio, você de fato que já vende no Brasil, você sabe, você já vive disso e que você quer ir pra lá, quer construir um negócio sólido, seguramente aí, cara, essa é a minha recomendação pra você. Agora, se você quer ir, cara, de forma mais tranquila, sei lá, vamos ver, eu acho que o mínimo é uns 3 mil reais, sabe? E o que você vê que são os nichos que tem mais potencial ali pra rodar lá nos Estados Unidos? Assim, que você vê, ó, esses são os nichos que eu vejo que tem mais potencial de escala. Saúde e beleza. Saúde, beleza? Isso aí é... Existem certos produtos que você vê se destacando? Tem vários, cara. Mais especialmente pra beleza ali, são produtos muito rápidos, assim, de você viralizar ele, principalmente. Tem uma estratégia que a gente utiliza, que é, basicamente, você pega com a sua VPN, seja no seu celular, tipo, se você baixar o aplicativo, o navegador Opera no seu celular ou no seu computador, você vai conseguir colocar para ficar lá dentro dos Estados Unidos. Opera GX? Isso. Aí, a partir dali, você cria a sua conta no TikTok e começa só a curtir coisas relacionadas lá, produtos, tal. Achei no TikTok me fez comprar, achei na Amazon. Você vai fazendo essas pesquisas em inglês. E aí, cara, aí vai começar a te recomendar produtos. Velho, é um absurdo, assim, que você vê, assim, que de produtos de mulherada mesmo, assim, cara, de produto relacionado à beleza, saúde, assim, vende demais, cara. E produto validado, né? Porque se tá alguém escalando, aparecendo pra caramba, é porque alguém tá colocando dinheiro e tá ganhando dinheiro com aquilo, né? Validou no orgânico, irmão. Validou no orgânico é uma das melhores coisas que existe, cara. Validou no orgânico, cara, com certeza aí você pode ir pra cima ali pra poder trabalhar aquele produto pra rodar o tráfego pago. E falando de orgânico, você comentou ali de postar vídeos no TikTok e tudo mais, vídeos com viralização. Você acha que é interessante a gente focar nisso também no Instagram, ou você acha que lá eles não são tão bitolados com o Instagram? Instagram é forte, cara, fortíssimo. Instagram, TikTok, eles brigam entre si, né? Mas o Instagram, cara, se você conciliar, voltando àquela estratégia, que você pega, seja um nicho, eu gosto de ir nessa pegada de um produto, né?
e você coloca, tipo, um mini chat da vida ali, cara. Nossa, boa, Entendeu? automação. Coloca ali esse público personalizado. Bom, você tem uma estrutura ali pra você seguir, cara. Que é mais um detalhe, lá dentro do Facebook, depois que você cria o seu Instagram com... Que doideira, nem deveria estar falando essas coisas, mas vamos lá. Quando você cria o Instagram, junto com a sua página lá, você libera algumas funcionalidades. Por exemplo, você pode programar as publicações. Então você tira, sei lá, 10, 30 minutos por dia só para programar. Aí já tem um mini chat para disparar o link para as pessoas. Que você tá fazendo CTA. Tá construindo lookalike. Você quer mais o quê, cara? Faturar em dólar. E recentemente, o ManyChat agora conecta a automação dele com o TikTok. Caraca, então você consegue fazer com que a pessoa mande, por exemplo, gostei, e você vai lá e o comentário do ManyChat solta com o link automaticamente no direct da pessoa. Exato. Direcionando pra sua loja. Quanto que tá, mais ou menos? Essa automação do ManyChat? Baratinho, né? Baratinho, cara. $25. Tranquilo, cara. Tranquilo. $25, você paga $25 pra automação do ManyChat. $1 ali pra iniciar na Shopify. Caraca. Você vai pagar ali pra ter o seu domínio ali um pouquinho, sei lá, uns R$75. Você tá com sua operação no orgânico aí tranquilo. Entendeu? E olha só. Então a gente tá falando de uma estrutura já validada na gringa, onde você consegue começar hoje. Ou pelo menos pega uma semana pra você fazer. E você consegue literalmente já dar o pontapé inicial. Mas você que tá aí de casa deve estar pensando nisso comigo também. Mas eu vou ter que abrir empresa lá fora? Como é que eu vou fazer isso? Bom, na Cartpanda você consegue ter a tua loja online e principalmente conseguir vender sem ter que abrir LLC, offshore ou etc. Por que isso? Porque você vai ter, só tendo o seu CNPJ brasileiro, você consegue trazer o seu dinheiro convertido em real, para real no caso, né? Sendo que você possa vender em dólar, euro, libra esterlina, para mais de 124 países você consegue receber esse dinheiro em real aqui junto com a Cartpanda. Então, cara, eu vejo que tem essa questão burocrática lá também. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Reclame Aqui, tem o Procon, tem diversos métodos onde o cliente acaba, em vez de resolvendo por você, resolve por fora. Lá fora tem muito disso também. Tem algum Reclame Aqui lá, ou tem, por exemplo, alguma coisa que acaba sendo externa que a gente precisa se preocupar nessa parte de branding, porque aqui uma empresa que quer vender mais, um Reclame Aqui da vida acaba tendo que entrar no funil. Numa campanha de rede de pesquisa, por exemplo, no Google. Para você estar ali ranqueado também, ter mais pontos de contato. Então, lá fora, você vê disso também? Não tem? O que você acha que é a maior diferença do Brasil para lá? Tem sim. Tem um famoso aí, que eu não vou lembrar o nome dele agora, inclusive nós brasileiros não conseguimos acessar ele diretamente, só através de VPN, né? Mas os gringos é interessante que eles fazem vídeo mesmo, cara. Caraca, eles postam onde? No Twitter, no X, no próprio TikTok? Exato, principalmente no X. Nossa. E é isso aí, cara, você tem que ficar monitorando sempre, entendeu? Caraca, que às vezes podem fazer uma postagem, você não sabe porque caiu tuas vendas, aí você vai ver acontecer um caso específico. Viraliza ali, Esse é o forte dele. Caramba, então o pessoal é bom mesmo de viralização mesmo. Mesmo se você não quiser, eles fazem, né? Exatamente. Cara, você tem que... Quando você vai trabalhar, cara, em construção de marca, você tem que investir... Você investe um tempão nisso, né, pra construir isso. Se dedica pra construir isso. Eu falo tempão, assim, 2, sei lá, 3 meses pra falar assim, tá estruturado de fato o negócio, né? E aí, cara, você tem que proteger isso também. Porque pra você queimar também é rápido. Você gasta em dólar também, né, pô? Exatamente. O que você dá de dica pra galera a nível de gestão, assim, por exemplo? Tem uma conta PayPal lá fora? Porque a gente, por exemplo, se você tiver... É só se você tiver LLC, se você quiser movimentar em dólar, né? Mas, por exemplo, vamos supor, o cara criou a conta dele na Cartpanda, tá com a loja dele vendendo na gringa. O que você indica pra ele na nível de gestão? Ele tem que ter uma conta em dólares pra pagar os ads, gasta tudo em real, convertido em dólar. Tem uma conta só para gastar os ads e algumas integrações, tudo que é em dólar. E o que ele pega em reais, ele deixa ali para ele, para custos de operação com o pessoal. O que você indica? O que você faz? Porque você é um cara que tem resultados. Isso já é comprovado. Então, o que você faz a nível de gestão para conseguir fazer essa controladoria financeira dentro da tua empresa? É importante, cara, a gente saber dividir as coisas, né? E isso foi uma das coisas que eu aprendi da maneira mais amarga possível, né? Que no início, cara,
Imagine só, você não aprendeu a administrar nada de dinheiro, essas coisas na escola, tal, quando de fato, quando você começa a fazer dinheiro, que você vai, né, se atentar aos detalhes, erro e acerto. E no começo, quando eu comecei a fazer dropship, eu misturava muito, assim, sabe, questões pessoais com da loja, e isso acaba, de uma certa forma, te afetando, te atrapalhando com o tempo, tá? Então, hoje, cara, é importante você dividir. Se você vai abrir uma empresa, seja nos Estados Unidos ou no próprio Reino Unido, que é mais baratinho para você abrir, você tem que saber dividir as coisas. A partir do momento que você abre a sua empresa, lá já está automaticamente disponível para você abrir a sua empresa, a conta bancária da sua empresa, né? E aí é importante você dividir isso. E quando você faz isso, você cadastra a sua, os dados bancários da sua empresa com os gateways de pagamento, e a partir dali você consegue, né, direcionar para as outras questões. E a partir dali também você consegue, tipo, migrar, tipo, abrir um AIS da vida, entendeu? Uhum. Você pode mandar para o PayPal e do PayPal converte para real. Enfim, tem que ter umas estratégias aí para evitar de pagar tantos impostos ali, mas é importante saber dividir isso, com certeza. É claro que é importante também você que tá de casa ficar preocupado na questão contábil, porque você tem uma empresa, você não tem uma renda extra, então você tem que declarar tudo certinho, ver o que você tem que fazer, organizar. Mas claro, imposto é roubo, gente. Sempre paguem menos impostos possíveis dentro da lei. Dentro da lei. Dentro da lei. Então, quanto melhor a gente conseguir pagar menos imposto dentro da lei, melhor, né, gente? Pô, você que tá em casa, você não vai concordar comigo? Ou você gosta de pagar imposto? Eu não gosto, não. Mas então, continuando, cara. O que você vê ali de fato? Você já vendeu em quantos países? Você tinha comentado comigo que você já vendeu nos Estados Unidos, Canadá. Tem outros países que você já tentou vender, tipo Europa e tudo mais, ou nunca tentou? Prefere a América do Norte mesmo? Cara, atualmente a gente tá expandindo lá pro Emirados Árabes, né? Pra vender lá. Caraca. É porque quando a gente vai falar pra vender lá pra Dubai, por exemplo, lá eles falam inglês e, cara, eles recebem dólar Nossa. normalmente lá, entendeu? Então, Em Dubai. então é um país tranquilo lá pra você vender e é um país bastante conectado e com a renda per capita muito interessante, né? Então, a gente tá começando a expandir pra lá, pra poder fazer alguns testes lá, depois de algumas considerações que eu andei fazendo, né, e assistindo, acompanhando outras pessoas aí. A gente tá fazendo um teste também. Também para Singapura, né? Singapura Caramba. é um país, cara, que tem uma renda per capita muito boa e é pouco explorado. É, exato. E, tipo, são países que a gente imagina E que. fala inglês também, né? Exato, é isso que eu ia falar. Você imagina, quem que fala inglês em Singapura? Você acha que os caras vão falar mandarim? Então a gente tem essa falsa crença da linguagem, do idioma do local, da gente achar que eles não falam tal língua. Porque a gente acha que é assim, aqui no Brasil a gente fala português e acabou. Não é assim em todo lugar. Você pega o Canadá, eles falam francês e inglês. Você vai pegar os Estados Unidos, eles falam inglês, ok, igual ao Brasil. Só que certos lugares têm diversidades culturais. Exato. Então, cara, como é que você lida com essa parte aí? Porque, claro, por exemplo, um exemplo, Checkout Checkout Panda, ele muda a linguagem automaticamente dependendo do IP do cara ali onde ele estiver. Então, se você tá anunciando para um lugar onde falam francês e inglês, você predomina a língua mais importante para ti ali, por exemplo, você deixaria em inglês mesmo. Hoje o meu foco 100%, a minha loja ela é em inglês, né? Uhum. 100% em inglês. O que vai diferenciar ali, que a gente utiliza algumas estratégias, é a moeda. Converter a moeda ali na hora que a pessoa está finalizando ali a compra. E entender, né, que alguns ajustes às vezes a gente tem que fazer. De comportamentos mesmo humano, de local, essas coisas assim, mas no contexto geral é bem tranquilo. Pô, que top, cara. E é interessante a gente ver insights como esse, porque a gente vê tanta gente falando, vender nos Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, tanto Estados Unidos, que aí, agora imagina esse leilão lá nos Estados Unidos, o como que deve ser caro. Quanto que você paga no CPA, por exemplo, ali nos Estados Unidos? Cara, se a gente for parar pra entender isso aí, é que você vai perceber que isso depende muito, 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 cara. Depende muito de cada pessoa. Por quê? Quanto mais você investe no brand, entende o que tá funcionando, menos você paga. Essa que é a real. Porque pensa comigo, cara, se você não tá entendendo como é que o jogo funciona, cara, você vai pagar mais caro mesmo.
Na verdade, você tá pagando pra aprender, né, cara? Você paga pra aprender. Então, tipo, em qualquer nicho, você vai vender nos Estados Unidos, vai vender na Europa, você vai vender na Ásia, você acaba aprendendo de qualquer jeito, né? Mas, obviamente, existe diferença de CPA para alguns países, né, que a gente vai vender. Mas no contexto geral, cara, se você entender, aplicar essas estratégias que eu falei de formato de criativo, do que tá funcionando, com certeza você vai pagar muito menos, né? E eu acho legal porque esses formatos de criativo que você falou, nenhum deles é engessado. Nenhum deles é com foco na venda, falando de promoção. Você tá falando de um benefício, tá criando storytelling. Tipo, Exato. igual aquele que você falou, tipo, não acredito que você fez eu lembrar disso, por exemplo. Não acredito. Então, tipo, a pessoa, não acredita o quê? Pô, ela vai ver, ela vai sentir um sentimento pra depois ela ter a vontade. Então, você agrega algo antes, fala da transformação e depois você faz uma venda indireta que é sem cara de venda, né? E, cara, pegando tanto insight assim que você passou, eu acho que é interessante a gente entrar na dinâmica agora do Panda Quest. Pra você que tá em casa, vou te contar como é que funciona. Eu e o James, a gente vai selecionar 3 cartas com 3 temas diferentes e você vai passar o melhor insight sobre cada um desses temas que a gente sortear, beleza? Legal, vamos lá. Então, toca a vinheta do Panda Quest com o Souza. James Souza. Começando agora a nossa dinâmica do Panda Quest. Para você que já tá acompanhando esse podcast, já deixa o like, se inscreve no canal e olha, tá pelo Spotify? Deixa com 5 estrelas esse episódio. Porque olha, se eu, que já gravei mais de 150 episódios aqui durante esses 3 anos, eu aprendi, imagina você que tá aí do outro lado. Então deixa nos comentários aqui o que você tá achando. Olha, bora lá, viu, James? Já deu uma embaralhada nas cartinhas aqui. Você vai selecionar 3 cartas e vai me devolver, tá? Sem ver o tema. Combinado? Legal. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer aqui uma separação. Pode escolher 3 cartinhas aleatórias, tá? Opa, tem mais uma aqui. Vamos ver se tá tudo certo. Agora sim. Bom, só tem uma. Boa. Escolhe aí 3. 3, 6, 7, plenitude. Essa. O que mais? Sexto, exponencialidade. Uhum. Aprendizado. Você sabe que cada número eles tem um significado, né? Sei. Eu já estudei sobre número cabalístico também. Legal, Muita coisa. legal. Eu acho legal pra caramba sobre isso. Por qual que você gostaria de começar, James? Vamos lá pela direita. Primeira carta? Isso. Então, primeiro tema interessante. Um medo que você tem. Pode ser um medo pessoal, um medo como empresário, um medo da operação. Um medo que você tem, James. Tem uma passagem de Paulo que ele fala o seguinte, né? Que o mais temia me sobreveio. Ou seja, o medo ele é igual o imã, atrativo. Quando você tem medo das coisas, pode ter certeza, vai acontecer com você. Cara, realmente eu acho interessante, até por se tornar de uma passagem bíblica, porque eu acredito que os ensinamentos lá de trás ainda sempre vão estar ativos na sociedade, né? Porque isso acontece, de fato, eu acredito. Imagino que você que tá aí em casa, se você acredita, pense e reprograme tua cabeça pra você. Tudo que você tiver medo, você fala, opa, tô atraindo isso que eu tenho medo. É uma frequência energética. Exatamente. Então, da mesma maneira que uma pessoa que reclama muito acaba expelindo o sucesso, expelindo a prosperidade, expelindo o que eu digo, afastando. Então, sempre que você se pegar reclamão, sempre que você se pegar, tipo, naquela situação de você estar com medo de alguma coisa, pensa. Quanto mais você pensa naquilo, mais você está atraindo. Cara, o que mais você pode falar sobre a gente em questão de medo? Como empresário também, você acha que... O que você vê que o pessoal tem mais medo, assim, no digital? É gastar com ads? Dar o pontapé inicial? O que você vê, assim, que o pessoal tem muito medo que você pode falar? Gente, para com medo disso. Cara, a maioria das pessoas hoje não iniciou no dropship na gringa porque elas têm medo do desconhecido. Elas acreditam que várias coisas que não existem, né, na verdade. Né? Se você parar pra pensar, você já parou pra pensar, atualmente o dólar hoje tá 5,73, se eu não estiver equivocado. Se você parar pra somar isso, cara, a gente precisa somente de $17.500 para fazer R$100 mil. Entendeu? Então é uma grande oportunidade que muitas pessoas estão deixando passar por conta dessa palavra chamada medo. Sabe? Por conta dessa palavra medo. Então, o medo, cara, ele é um negócio que não existe, irmão. O medo, ele só acaba te atrasando, te mantendo estagnado e você nunca avança. Eu fico olhando
que teria acontecido comigo, cara, se eu tivesse ficado paralisado por conta do medo e não tivesse vendido aquele carro? Percebe? Eu decidi literalmente e me jogar no desconhecido e viver, cara, pela fé. Pela fé, basicamente é isso. Top. Agora, nosso segundo tema. Ou quer deixar do meio por último? Ou pode ser ela? Fica à vontade, vamos isso Então aí. bora lá. Segundo tema. Olha só, a gente tirou um medo e agora um desejo que o James tem. Cara, qual que é um desejo que você tem como pessoa e como empresário? Eu acredito de verdade que a liberdade financeira, ela é sem fronteiras. Você não precisa ficar limitado apenas em uma moeda. Eu acredito que nós viemos para comer e beber do melhor dessa terra. Eu acredito que nós devemos trabalhar para poder viver e não viver para trabalhar. E uma das coisas que eu prego muito é isso, cara. Meu desejo de verdade, cara, é criar um movimento forte de pessoas que saíram do nada, assim como o James saiu, entendeu? De verdade, o que queima no meu coração é isso, porque eu sou um cara que eu tô há tantos anos no mercado digital, cara, e tudo que eu conquistei até aqui não foi vendendo cursos, eu não viajei o mundo vendendo curso, mentoria. Não que eu não venda isso, não que eu tenha algo contra isso, cara. Eu acho legal, entendeu? Mas eu acredito que o que tem que andar junto é a ética, é o compromisso. Então, o fato de você ter isso como base, você se importar mais com as pessoas e querer fazer com que elas tenham resultado, cara, as outras coisas acabam sendo consequência, entendeu? Então, eu não só quero levar isso adiante, mostrar para as pessoas que é possível através da minha história, através do que eu faço, mas também que as pessoas continuem avançando e que isso se torne uma cultura. Para isso poder acontecer, cara, a gente tem que se levantar. É um ver um fazendo, tem resultado e ver que é possível, e assim a gente vai plantando, entendeu? Eu sei que pode parecer distante para alguns, cara, mas para pensar, grandes nomes aí, cara. Começou com a ideia assim, entendeu? Eu acredito nisso. Cara, e é top, porque é exatamente. Eu até fico. Até arrepiei, mano. Que é meu propósito aqui no podcast. Então, quando você trabalha com o teu propósito, que é transformar a vida das pessoas, passar esse conhecimento do digital para mais pessoas, e quando você passa isso como sua verdade, como que queima no teu coração, eu acho que você entra numa frequência onde você encontra o que é riqueza de fato. Porque eu não sinto que eu trabalho. Que a cada pessoa que manda mensagem pra nós falando, você mudou minha vida, tal, pô, viu o conteúdo do digital convidado, viu o conteúdo do James no YouTube, no Spotify lá, pô, agregou demais, eu mudei minha vida, consegui faturar mais com o insight que ele passou. Então isso aqui a gente não tá falando de dinheiro. A gente tá Exato. falando de captação de lead, a gente tá falando de qualificação de pessoas pra um dia elas também estarem sentadas aqui, igual você. Então isso é muito top, cara. Que da hora. Muito bom tá sentindo isso. E agora, nossa última cartinha. Você já deixou o like? Então já deixa o like aí, senão não vou mostrar o último tema. Ó, último tema pro James responder. Facebook Ads. Cara, qual que é o melhor insight sobre Facebook Ads que você pode passar pra galera que tá rodando com e-commerce sem estoque lá na gringa? Cara, o principal insight que eu posso deixar pra rapaziada, não só pra gringa, mas no contexto geral, é que criativo, cara. Criativo é o que manda, é o 80-20 do negócio. Se você ficar bom em testar, em ficar bom em criativo, você vai perceber, cara, que um produto que tinha muito... A galera tinha muito essa visão, né? Pelo menos eu tinha isso. Cara, eu testava... Vendia vários produtos, cara. Tinha meses assim que eu vendia 4 produtos, sabe? De uma única vez. E o produto parava e já matava aquele produto. Eu achava que era o produto que tava saturando. Mas, na verdade, cara, o que satura... De fato, cara, é criativo, é frequência, entendeu? É pessoas que estão utilizando aquele mesmo criativo. Então, quando você entende de ângulo de marketing e começa a ficar bom em testar criativos, você vai ter, cara, muitos e muito tempo, cara, com o mesmo produto, tá? Então, a minha principal sacada, se eu posso dizer, é não fique bom apenas em testar produtos, mas fique bom em testar criativos. A partir do momento, cara, que você entender isso, cara, as outras coisas ficam mais fáceis. As métricas ficam mais baratas, o CPA fica mais barato. Você cria por exemplo, na nossa operação, cara, toda sexta-feira é regra, cara, a gente subir novos criativos, entendeu? Caraca, toda É sexta. regra, entendeu? Então a gente tá sempre nesse movimento, cara.
E é isso que mantém, cara, o mesmo produto performando por vários e vários meses. É isso que te dá segurança e previsibilidade no seu negócio, entendeu? Esse negócio de você ficar testando só com um criativo, não deu certo, vamos pro próximo. Cara, você vai testar, quando eu falo que eu invisto mais em testar criativos, desculpa, quando eu falo mais em testar produtos, que eu inicio a fase iniciando vários produtos, e a partir do momento que eu encontro o produto, que eu crio a melhor versão dele, dali em diante é criativo, irmão. Criativos, 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 entendeu? E não é que eu vou estar testando um formato, eu testo vários formatos com vários ângulos diferentes. E a partir do momento que aquele ângulo, que eu percebi que aquele ângulo deu certo, quando eu falo de ângulo, para a galera que está iniciando, quando eu falo de ângulo, não é vídeos no formato, eu estou falando da forma como você apresenta o seu produto. Quando você identifica que aquela dor, aquele desejo que aquela pessoa tem, tá performando, cara, eu vou criar pelo menos uma fatia de 50 criativos para mais ali, batendo naquela dor, naquele desejo que a pessoa tanto deseja. Né? Então, isso aí é a principal sacada, se eu posso falar hoje, é isso. E se você entender que às vezes tem gente que está esperando uma diquinha, alguma coisa, cara, a principal coisa hoje no MetaEds é você entender sobre a mente humana, cara. Para você entender que isso é tão real, quantos criativos, cara, de um produto ou de um serviço você viu e não chamou sua atenção, mas em algum momento você viu, putz, é isso. Eu gosto de trazer o exemplo para quem é cristão, né? A pessoa tá lá no mundo, mas todo o tempo ela ouviu falar da palavra. Todo o tempo, mas aqui nunca chamou a atenção dela. Porque a mensagem certa não tinha conectado. Aí chegou um momento que aquela mensagem conectou, ele entendeu. E ele foi convertido. No MetaEds é do mesmo jeito, cara. Você vai testar vários criativos, vários ângulos, uma hora, pá. É assim que funciona, cara. Top, e realmente faz muito sentido, James. E, cara, pra gente literalmente entender um pouco mais de quem fez parte dessa tua trajetória, de quem esteve te apoiando desde quando você começou, das pessoas que te prestaram apoio, das pessoas que colaboraram com o teu crescimento, com as pessoas que cuidaram de você quando você mais precisou, estiveram ao seu lado. O que você pode dizer para as pessoas que vêm na sua mente agora, nesse primeiro momento, que conseguiram fazer você chegar onde você chegou hoje? E o que você pode mandar de mensagem para elas que estão te assistindo, estão te ouvindo nesse exato momento, estão vendo o teu sucesso? O que você pode dizer para essas pessoas olhando diretamente nos olhos delas aqui na câmera? Contraditório dizer... Não sei se eu posso dizer contraditório o que eu vou dizer. Eu tenho uma mentalidade de progresso, eu sempre tive isso desde criança. O que eu quero dizer com isso? De fato, que me ajudou não foi pessoas que... Vai lá, você vai conseguir. Foi as pessoas que duvidaram de mim, cara. As pessoas que mais duvidaram de mim, que mais me humilharam, foi que mais me deram gás para poder fazer acontecer. Então, Só que diferente de muitas pessoas, eu nunca fiquei guardando mágoa, rancor. Eu pego como combustível aquilo para poder, primeiro provar para mim que é totalmente possível. Então, diferente de muitas pessoas que vai depois que procurar, coisa do tipo, eu não fico humilhando, eu só mostro que, cara, que eu sou um improvável que deu certo e que eu tô aqui porque Deus me colocou aqui e eu tô debaixo de um favor, é só isso. Então, se eu posso falar de pessoas em torno de mim, eu quero agradecer principalmente, cara, a minha mulher, porque a minha mulher, ela que foi a que de fato deu o voto de confiança, né? Por quê? Por que eu falo voto de confiança? Porque ela abriu mão, cara, do trabalho dela, da profissão dela, ela é formada ela é enfermeira, abriu mão de tudo, da família dela para poder morar comigo, né, cara? E a gente tá junto nessa aí por altos e baixos, ela já viu tudo, acompanha tudo. Então, principalmente, agradecer ela e a minha mãe também. Porque a minha mãe, ela foi um incentivo forte para criar esse sangue e essa veia empreendedor que existe em mim, né? Me colocando desde cedo para poder vender pastel, vender lá no Pará a gente chama de laranjinha, outros vão chamar de suco-suco, não sei. Mas foi através da minha mãe que surgiu esse espírito de empreendedor para poder fazer o negócio acontecer. Então, são essas pessoas aí, cara. Cara, que legal ver essa tua gratidão com todas essas pessoas, tua mulher, tua mãe,
e demais. E para quem quer se conectar com você, quer conversar contigo, quer aprender mais sobre o que você faz, qual que é o teu Instagram? Só seguir lá, rapaziada. James Souza Oficial. Cara, eu queria te agradecer de coração, tanto ao teu tempo, pela sua disponibilidade, pelo carinho, por ser um cara tão generoso, por ter passado insights tão valiosos aqui também, e falando sem a roupagem Kart Panda, falando como pessoa. Cara, que legal, você fez eu sentir diversas sensações aqui no podcast, até pela questão, quando você fala ali sobre essa questão mais cristã, quando você fala de insights, e atrela isso de fato ao mundo do empreendedorismo, realmente é muito forte. E eu consigo sentir essa transformação de fato, e a gente conseguir agregar tudo isso dentro de uma só coisa que a gente faz. Então, eu queria te agradecer, não só aos seus insights, mas também ao seu tempo aqui, cara. Então, muito obrigado, falando como Felipe da Kart Panda e falando como Felipe também, como pessoa. Então, obrigado, cara, de coração. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade para você que ficou até o final. Deus possa abençoar o seu projeto esse ano que está iniciando em tudo, cara. Se Deus plantou algo no seu coração, cara, vai em frente. Desistir não é uma opção. Tamo junto. Boa, e cara, não agradecer só ao seu tempo, mas também ao tempo da galera que tá aí ouvindo pelo YouTube. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, tá viajando de carro, tá no trânsito, tá ouvindo o PandaCast, bom, então marca a gente Kart Panda BR no Instagram e eu tenho certeza que se você gostou desse episódio, você vai deixar o like. Se você tá pelo Spotify, você vai salvar essa playlist e vai deixar com 5 estrelas e vai comentar aqui embaixo também, porque agora no Spotify você pode comentar e eu faço literalmente o trabalho de ler o que você colocar, ler o que você vai escrever no caso e eu mesmo vou ler, ok? Se você tá pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e o principal, deixa o like, porque assim eu vou entender que você gostou desse conteúdo e para quem comentou também, isso serve de lição para que o meu conteúdo aqui do YouTube impacte não só você, mas muito mais pessoas que queiram mudar de vida, faturar muito mais e o melhor, lucrar muito mais para que um dia você esteja aqui no PandaCast contando a sua história para mudar a vida de mais pessoas. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.